Então, na semana passada, o que a gente viu? Lembrando, viu o número de livros da Bíblia, né? 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Nada novo até aqui. Um detalhe importante, foi escrito por cerca de 40 pessoas, e os idiomas no hebraico e no grego, falamos da diferença entre os idiomas, português para o grego e o hebraico, necessidade de muitas vezes irmos no original. Diferentes tipos de pessoas, diferentes áreas da sociedade, níveis culturais. Apesar de ser escrito por pessoas bem diferentes, seja em termos culturais ou de idade, enfim, inseridas em diferentes segmentos da sociedade, independente disso tudo, através do Espírito Santo houve uma unidade e harmonia na Bíblia. Por quê? Porque a profecia, a palavra de Deus, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, você já sabe, a Bíblia ela é inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Vimos isso? Vimos que pela fé podemos entender que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Que mundo é esse? Mundo físico, mundo espiritual, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, além disso, outro texto que nos explica bem essa questão é que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Então Deus revela e dá a conhecer ao homem as suas vontades, suas características, de como ele pretende e deseja que nós nos relacionemos com ele. E então isso ele faz através da palavra de Deus. Por isso a gente chama de revelação divina, tá? Então você, ao ler, começa a conhecer a Deus, você começa a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida. Então, e também para a sua vida em particular, né, na participação da igreja. Nós vimos, eu estou retomando aqui alguns assuntos importantes, tá? Vamos encadear agora exatamente no que a gente quer trazer para hoje. Aqui, da mesma forma, o texto que nós já havíamos lido, 2 Pedro 20, 21. Sempre importante lembrar que a Bíblia é a melhor intérprete da Bíblia. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, então a Bíblia ela não se contradiz, a Bíblia ela vai trazer em si própria a interpretação dos textos que nós eventualmente viemos a interpretar. Então, daí que nós vimos uma das primeiras, acho que foi a primeira transmissão que a gente fez sobre o OICA, né, a observação e interpretação, elas devem ser vistas do ponto de vista da correlação bíblica também. Então, a correlação bíblica vai nos ajudar a interpretação. Através da correlação bíblica, você vai entender melhor o significado de uma passagem, isso nós vamos ver hoje, que tem que ser considerado com todos os outros ensinos da Bíblia, ou seja, você não pode ter uma interpretação onde a própria Bíblia vai contradizer essa interpretação que você fez. A importância das línguas originais, o estudo das línguas originais. Hoje, nós vamos falar sobre, no que nós vamos falar, nós vamos ver um exemplo de linguagem figurada, figuras de linguagem, e nós vamos também aplicar aqui uma interpretação de texto. E sempre importante lembrar também as questões históricas, as questões culturais, geográficas e a sua experiência, obviamente, aquilo que você começa a viver com Deus a partir da aplicação da Bíblia na sua vida. Muito bem, nós temos que entender o seguinte, dificilmente você vai crescer espiritualmente se você não ler a Bíblia. Você só consegue se tornar um adulto espiritual, um homem ou mulher madura espiritualmente, através da leitura bíblica, através dos ensinos da Bíblia. Então, 1 Coríntios 13, 11 nos diz o quê? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Há outros textos que nos levam ao entendimento de que necessitamos crescer em maturidade. Então, nós vamos fazer hoje um paralelo do crescimento através da leitura da Bíblia, tá? Então, trazendo aqui uma base bíblica para esse entendimento, estou trazendo aqui alguns versículos que nos falam de deixarmos de ser meninos e passarmos a ser adultos no entendimento da palavra de Deus, no entendimento das coisas espirituais. Então aqui um outro versículo também de 1 Coríntios, só que do capítulo 14, 20, versículo 20, diz: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Um outro texto ainda em Efésios 4,15 nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, aquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então, o desejo de Deus é que nós nos tornemos adultos. O desejo de Deus é que nós venhamos a deixar de ser meninos. E quando é que nós somos meninos? O início de nossas conversões, e aqui não tem a ver com a idade, alguém pode ir muito mais velho, com muito conhecimento, experiência de vida,
e se converter, então ele é um menino na fé. Tá? Mas o desejo de Deus é que venhamos a crescer, cresçamos em tudo, em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, e para crescer nós precisamos da leitura bíblica. Não podemos crescer sem leitura bíblica. Muito bem, nós já falamos aqui antes, a biblioteca básica de um cristão deveria ser essa, que você tem aí na tela. Eu acredito que você já tenha tirado uma foto aí, guardado, se não, pode fazê-lo. Mas essa aqui seria a biblioteca básica para um cristão. Tá? Para além de uma Bíblia de estudo e diferentes versões dessa Bíblia, aí o Atlas, a concordância exaustiva, um dicionário bíblico, comentários bíblicos, manuais bíblicos, enfim, toda uma biblioteca de suporte ao estudo da palavra de Deus. Então, uma vez que você começa a compreender a necessidade de estudar a Bíblia, aquilo que foi ministrado no último culto, quando Deus deixa claro a respeito do ensino, a necessidade do ensino, quando o próprio Jesus diz, ide, fazer discípulos, ensinando, quando você começa a perceber a necessidade do ensino, obviamente você se dá conta do quanto você precisa aprender, porque uma vez que você se propõe a ir e fazer discípulos, você precisa entender que a base, uma das bases do discipulado é o ensino da palavra de Deus. Então, entenda, nós nascemos na fé como crianças. Deus nos convida a crescermos, a deixarmos de ser meninos, a deixarmos de nos alimentar do leite espiritual para nos alimentarmos de um alimento sólido. O que vem a ser esse leite espiritual e o alimento sólido? Olha, o leite espiritual é o conhecimento básico da palavra de Deus e então, o alimento básico de um bebê, de uma criança na fé é o quê? É o leite. E à medida que a gente cresce, a gente passa então a se alimentar de um alimento sólido. E é nesse sentido que nós precisamos entender que o primeiro passo, digamos assim, de um cristão na sua caminhada é a leitura bíblica, e a leitura bíblica para a extração daquilo que é a base do evangelho, aquilo que é mais simples, que é o leite. E se queremos, então, nos alimentarmos de um alimento sólido, nós precisamos, para além da leitura, nós vamos precisar de algumas outras coisas. Então, nós precisamos entender que é preciso estudar, e vamos ver algumas outras coisas para além do estudo. Mas voltemos aqui para a apresentação. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: uma vez que você entendeu que precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras, a mergulhar no conhecimento das Escrituras, com o desejo de se alimentar cada vez mais de um alimento sólido, você começa a dar passos mais alargados no caminho do seu crescimento espiritual. Bom, aí talvez alguns se perguntem, ou digam, caramba, não deixa de ser um investimento considerável, mas que vale muito a pena. Alguns poderiam pensar, eu não tenho esse recurso, é um recurso considerável, então eu vou te trazer algo básico que vai demonstrar exatamente aquilo que a gente já falou algumas vezes, que é, você quer mergulhar e se aprofundar e se alimentar de uma maneira mais sólida, de um alimento mais sólido, você vai precisar pelo menos de uma Bíblia de estudo. É o mínimo na vida do cristão para o estudo da palavra de Deus, para deixar de se alimentar tão somente com leite, para passar a se alimentar com alimento mais sólido, é uma Bíblia de estudo. Por quê? A Bíblia de estudo, ela vai trazer exatamente algumas ferramentas dentro da própria Bíblia de estudo que você encontra e vão te ajudar a vencer uma série de barreiras, barreira da linguística, barreira da ortografia, uma barreira cultural, geográfica, de interpretação. Então a Bíblia de estudo, ela te permite ter ao mesmo tempo, vamos lá ver de novo a apresentação, uma Bíblia de estudo, ela vai te permitir ter atlas, alguma concordância, não chega a ser exaustiva, não chega a ser muito exaustiva, vamos colocar aí logo a palavra que é o mais adequado. Ela vai te trazer algum dicionário com palavras-chave, trazendo aí a interpretação do significado de algumas palavras, e ela vai trazer comentários, notas de rodapé, muito importante. Tá? Então, de novo, se você não tem aquela biblioteca básica, eu recomendo que você pouco a pouco adquira, tá? Porque uma Bíblia de estudo, apesar de trazer um pouco de cada uma dessas coisas, ela não traz isso em profundidade. Nós precisamos nos aprofundar. Tá? Então, uma biblioteca básica, e eu digo realmente que aquilo é básico, vai te ajudar bastante nesse crescimento que nós acabamos de ler, né, dos versículos bíblicos aí de 1 Coríntios e de Efésios, a respeito da vontade que Deus tem para que nós venhamos a crescer. Né? O pai e a mãe veem seu filho crescer, querem que ele cresça saudável, de forma saudável. Então nós também podemos ter a certeza de que Deus deseja o mesmo para as nossas vidas. E aí o que acontece? Você, tendo uma Bíblia de estudo, você vai poder observar alguns detalhes que eu coloco aqui na tela para que nós possamos ver. Note que eu realcei aqui, com esse quadrado azul onde está aí o cursor, algumas referências de concordância. Tá? Como é que isso aqui funciona?
Então eu peguei aqui o livro de Mateus, capítulo 24, a Bíblia de Estudo. Essa Bíblia de Estudo que se encontra aí na tela é a Bíblia Plenitude, né? Os dizeres de Jesus estão em vermelho. E nós encontramos então o texto bíblico, como é natural, né? Como é os versículos bíblicos, numerados, capítulos. Aliás, um detalhe interessante é que a Bíblia original ela não está dividida, tá? A Bíblia judaica em hebraico e grego, ela não é dividida por capítulos, nem por versículos, e ela não tem pontuação e vírgula. Isso foi uma adaptação, obviamente, à nossa cultura ocidental. Então a gente, para facilitar a localização de texto também, a gente tem toda essa referência. Então você vai ter a referência do capítulo em letra maior, bem básico aqui para alguns, né? Alguns já conhecem isso, já sabem isso muito bem, mas eventualmente você que está aí assistindo ainda não tem essa noção mais completa. Eu vou te trazer aqui alguma explicação a respeito da Bíblia de Estudo, mas não saia daí você que já sabe esses detalhes, porque a gente vai aprofundar aqui algumas coisas. Tá? Eu estou indo de um básico a um pouco mais aprofundado. Apesar de que o que vai ser dito é óbvio, eu tenho a convicção que muitos cristãos não estão aplicando. Então vamos lá. Capítulo em números menores os versículos. Bom, uma Bíblia de estudo, você vai encontrar também aqui abaixo dessa linha os rodapés de comentários. Então são comentários de versículos específicos ou de grupos de versículos, dando alguma informação importante. Tá? Então, por exemplo, aqui do capítulo 23, versículos 29 a 33, está explicando que eles se auto-enganavam, sustentando falsamente em seus antepassados injustiça, e aí vai todo um comentário que está um pouco borrado. Então esses comentários feitos por eruditos, profundos conhecedores da palavra de Deus, te permitem aprofundar um pouco mais o entendimento do texto. Alguns são de interpretação literal, outros se referem a um conhecimento cultural, geográfico e por vezes até espiritual mesmo. Bom, entre uma coluna e outra de texto bíblico, propriamente dito, você vai encontrar essa coluna no meio numa Bíblia de Estudo. Esse espaço, ele é também de extrema importância. Todo esse espaço aqui, ele é de extrema importância para o aprofundamento no estudo da Bíblia. Então, por isso que eu sempre digo, todo cristão tem que ter uma Bíblia de Estudo para poder estudar. E a gente já vai ver por quê, tá? Segura aí. Então, você vai encontrar aqui, por exemplo, capítulo 24 de Mateus, uma referência de outros versículos bíblicos. Eu não vou citá-los aqui para a gente não dispersar, porque daqui a pouco a gente vai trazer isso na prática. Tá? Então isso aqui é importantíssimo. A palavra-chave é aquilo que eu me referia como dicionário. Tá? Aqui eu de vez em quando até nas pregações vocês já devem se lembrar. Então aqui nós temos, por exemplo, a palavra perseverar no dicionário Strong, tá? No hebraico. Aí vem um número, 5.000, não sei se você consegue ler aí, tá bem pequeno, né? 5.278, e traz o significado, tá? Então isso ajuda bastante também no estudo. E aqui, por exemplo, cada Bíblia de Estudo ela vai ter características diferentes, tá? A Bíblia de Estudo Plenitude, ela traz, por exemplo, aqui algumas outras caixas de diálogo, vamos colocar assim, de interpretação, onde aborda diferentes aspectos espirituais. Essa aqui, por exemplo, ela está falando da dinâmica do reino e o evangelismo. Então, ela apresenta aqui uma nota, um comentário a respeito do evangelismo. Então, tudo isso te permite ir aprofundando o conhecimento da palavra de Deus. De tal maneira que a gente pode passar a entender um pouco melhor a Bíblia. Então eu agora, me permitam só fazer um ajuste aqui, porque eu quero trazer algo que justamente agora eu vou trabalhar aqui rapidinho e vou tentar falar ao mesmo tempo. Eu quero trazer para vocês um exemplo de como é importante o uso de uma Bíblia de Estudo para o aprendizado cristão. Tá? Então, deixa eu ver, estou um pouco aqui com a iluminação um pouco fraca. Dê só um minuto. Eu estava com a imagem aqui preparada, mas ela saiu da tela. Então vamos lá. Eu vou projetar aqui para vocês uma imagem. Agora eu perdi o foco. Peraí. Uma imagem da minha Bíblia de Estudo. Quero fazer algo dinâmico. Isso aqui é legal, né? Presencialmente, mas a gente vai. Mais cedo estava tudo mais. Vamos lá, acompanha aí comigo. Não repara o estado da Bíblia. Essa Bíblia, ela é velha de guerra, é daquelas que a gente abre. A gente abre sozinha, a gente pensa no texto e ela praticamente já abre sozinha lá onde a gente quer. Então veja bem, pegando aqui o gancho no texto que nós acabamos de ler, que nos fala de alimentação, de alimentarmos-nos espiritualmente de uma maneira mais adequada. Então nós precisamos sair de um alimento de leite para um alimento um pouco mais sólido. Liga aquela luz ali um pouco mais
Pode colocar ela aqui no canto, por favor. A pastora tá me dando uma mãozinha aqui, porque eu inventei uma coisa aqui que... vai ter um efeito, até acontecer esse efeito de parecer um estroboscópio, mas nesse caso aqui vai ser bom. Então, veja bem, nós estávamos falando do quê? De nos alimentarmos adequadamente. Deixarmos de nos alimentar tão somente do leite para passarmos a nos... Não, deixa na Bíblia. Obrigado. De passarmos a nos alimentar de alimento sólido. Então, eu vou dar um exemplo de estudo bíblico, tá? Baseado nesse tema. A gente vai pegar o gancho com esse tema e você vai perceber que ele vai seguir bastante aquele conceito do OICA, da observação, interpretação, correlação e aplicação, ok? E você vai perceber, basicamente, que isso te permite, inclusive, ter um esboço de pregação. Tá? Então, sem mais delongas, vamos lá, para a prática. Então, repara aí nesse efeito luminoso. Quem souber por que isso acontece, depois me explica. Mas o fato é que eu quero chamar a atenção para o seguinte. Jesus, ele nos deu a seguinte palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, diz o texto. E aí você vai grifar o texto. E o que diz o texto? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí o que você faz? Você vai ler também os versículos, pelo menos 3 versículos anteriores, e aí 3 ou mais versículos posteriores para entender o contexto do texto que você está lendo. Então o texto, dentro do contexto, vamos ao versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade alta e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vou parar por aqui, eu poderia continuar a leitura, mas eu quero então trazer o entendimento. Como é que você começa um estudo baseado nesse versículo? Então nós vamos pegar aqui o versículo chave, Mateus 4, versículo 4. Jesus está dizendo para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então pare para pensar comigo. Jesus está respondendo a Satanás que disse, vendo que Jesus tinha tido fome, disse, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus ele nos surpreende com uma palavra em que ele está dizendo que ele vai se alimentar, ou que nem só de pão vive o homem, ou seja, nós também devemos nos alimentar, não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que Jesus está dizendo nós precisamos, em outras palavras, nós precisamos de pão, de alimento, para nos mantermos vivos. Então, seja o pão de cada dia, seja o alimento que você comeu hoje no almoço, no jantar para quem já jantou, no lanche, enfim, no café da manhã você se alimentou. Para você se manter de pé diariamente, você se alimenta. E Jesus está dizendo que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, no texto que nós lemos, você vai observar o seguinte. Deixa eu jogar lá de novo na tela. Você vai observar que na coluna do meio, você vai encontrar referências cruzadas, tá? Então você vai ter referências cruzadas. E aí você vai, através dessas referências cruzadas, você vai estudar. Então, eu já havia separado aqui algumas referências cruzadas com esse texto para que nós pudéssemos nos aprofundar no que esse texto está nos dizendo aqui. Então, permitam-me aqui trazer para vocês. Espera aí, gente. Cadê você? A iluminação não está boa, mas eu quero que você acompanhe aqui comigo a linha de raciocínio, tá? Tá bem ruim aí para vocês lerem. Então seria correto dizer que nós devemos nos alimentar da palavra como um alimento? Então acompanha comigo. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Se você quiser, vai anotando depois para você fazer o teu estudo. Ou se você está com a Bíblia de estudo aí, vai fazendo já a sua marcação de texto. Diz o texto assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Mas se você for acompanhar a leitura desse texto, alguns versículos anteriores, alguns versículos posteriores, você vai perceber que Jeremias, o profeta, está num diálogo com Deus. E aqui esse versículo que nós lemos Quer que eu desligue a luz? Fica horrível se desligar. Eu não... Mas não dá para identificar nenhuma palavra, né? Liga essa aqui para ver se vai melhorar. Agora apaga aquela ali. Ficou um pouco melhor. Então,
Jeremias está num diálogo com Deus, ele como profeta está num diálogo com Deus, e há momentos aqui em que ele vai se dirigir a Deus e Deus vai se dirigir a ele. Aqui é Jeremias falando com Deus. Ele está dizendo que, achando as suas palavras, Deus, eu logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, Senhor Deus dos Exércitos. Então, logo mais à frente, você vai encontrar uma resposta de Deus a Jeremias, lá no versículo 19, quando Deus fala assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim, de minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Está falando com o profeta. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu a eles. Eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, livrar-te-ei das mãos dos fortes. Olha, aqui está exatamente aquilo que a gente mencionou no culto, do aspecto prático em que a igreja, né, nesse caso o povo de Deus ali, de Israel, resiste ao profético, resiste às palavras proféticas. A gente vai continuar esse estudo, você já vai entender melhor porquê e dessa afirmação, mas é fato. Agora eu quero te chamar a atenção para o seguinte: esse texto, ele fala que, à medida que o profeta se alimenta da palavra de Deus e cumpre com a vontade de Deus, ele fica mais forte. Então Deus está afirmando para ele que ele será como um muro, ele será forte, aqueles que praticam o mal não vão alcançá-lo porque o Senhor vai livrá-lo. Então, a conclusão que nós chegamos é que nós encontramos verdadeiramente uma correlação bíblica com o que Jesus está dizendo sobre se alimentar da palavra de Deus. E se você for ler alguns versículos anteriores, você vai ver que o profeta, ele está literalmente falando de se alimentar da palavra de Deus. Eu comi as suas palavras. Entretanto, voltemos aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, se não de maneira clara, pelo menos para dar um entendimento mais adequado a respeito de como fazer o estudo da palavra, através de uma Bíblia de estudo. Agora, presta atenção, o versículo-chave que nós pegamos foi o versículo 16. Então aqui no capítulo, veja, capítulo 15, aqui embaixo já começa uma correlação bíblica do capítulo 16, portanto o capítulo 15 está aqui. Eu vou grifar para vocês, a coluna do meio, lembra? Então aqui na coluna do meio traz uma referência a outros dois versículos. Olha como é que vai começar a ficar interessante esse estudo. Ezequiel 3:13 e Apocalipse 10, do 6 ao 10. Então vamos lá, Ezequiel 3, do 1 ao 3. Tem ali uma vírgula pequenininha e a gente agora vai ler aqui. Esse texto aqui ele é bastante interessante, depois você lê ele em casa com calma. Alguns versículos antes do versículo 3, do capítulo 3, do versículo 1 do capítulo 3, a gente vai ler do 1 ao 3. Versículos 1 ao 3 do capítulo 3. Depois você lê um pouquinho antes, você lê depois também. Tá? Eu provavelmente até vou pegar aqui alguns detalhes. E o que é interessante dizer aqui? Apesar de estar se falando de uma linguagem figurada, então o profeta, nesse caso agora Ezequiel, ele fala que vai comer o rolo da palavra, ou seja, antigamente a palavra era escrita em rolos, papiros, que eram enrolados, alguns em pele, e ele tem uma visão então em que ele está comendo esse rolo, ele está comendo literalmente não, mas de maneira figurada o rolo, literalmente na sua visão. E isso traz um significado espiritual, e apesar da linguagem figurada, eu quero trazer para vocês também o entendimento que ele vai trazer algo que pode se interpretar de maneira literal, que está relacionado ao texto que nós começamos a ler, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então vamos lá. Depois me disse, filho do homem, é Deus falando com o profeta, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era a minha boca doce como mel. O texto continua em que Deus está falando para que ele vá à casa de Israel, para que ele vá ao povo de Deus e leve as palavras, né? Palavras de profecia, palavras proféticas. Aqui, se você for continuar a ler com atenção, você vai ver que o povo irá resistir, o povo, de uma maneira geral, resiste à palavra profética. Entretanto, esse texto ele deixa bem mais claro, inclusive, de que o profeta ia estar se fortalecendo, ou sendo fortalecido pelo alimento. E aqui o próprio Deus já está dizendo aqui, olha, que a casa de Israel, o povo de Deus, iria resistir.
Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Quão difícil é quando os corações são fechados à palavra de Deus. O quão difícil é quando os ouvidos estão tampados. Me faz lembrar a palavra do pastor Israel há algum tempo sobre a profecia dos bichos, a comichão nos ouvidos, algo também em visão espiritual, trazendo um entendimento de algo que acontece literalmente. Eis que fiz duro o teu rosto, olha que interessante, eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e a tua fonte contra a sua fronte, eu falei fonte, não é fronte. Então o que Deus está dizendo aqui é que está fortalecendo Ezequiel. Olha só, fiz como diamante a tua fronte, mais forte que a pederneira, não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. E aí continua o texto falando justamente a respeito da alimentação e do fortalecimento. Então entenda, eu comecei esse estudo, vamos colocar assim, e nós poderíamos entrar em vários aspectos, abordar vários aspectos do texto propriamente dito. Ele toma várias direções, e lá partindo de Mateus 4:4, nós poderíamos seguir pelo estudo pelo caminho da tentação, da forma como o diabo se aproxima para tentar, mas na prática nós focamos com relação, por exemplo, ao alimento. Então entenda, de um mesmo texto você pode partir para várias linhas de estudo, tá? E todas elas vão te levar a um aprofundamento do conhecimento. Então assim, o texto não se esgota, você poderia sair estudando pelo caminho do que vem a ser a tentação de Satanás, do deserto, etc., como outros caminhos. Nós escolhemos um aqui propriamente dito, que está muito relacionado àquilo que eu quero trazer, O crescimento espiritual, ele requer que nós venhamos a nos alimentar. E a palavra está deixando clara, essa alimentação ela deve ser como literalmente comendo o texto, comendo a Bíblia. E aí eu começo a meditar algumas coisas, e eu já vou falar disso, porque senão eu me adianto, mas lembrando que o texto ainda se referia naquela referência bíblica que a gente puxou lá atrás. Deixa eu colocar aqui de novo, para que nós venhamos a acompanhar isso. Espero que vocês estejam aí acompanhando. Eu não estou entrando ali agora para verificar como é que está isso. Posso até colocar aqui na tela para ver. Olha aqui. De novo, então nós estamos na leitura do capítulo 3 e no versículo 1 ao 3 nós encontramos então Ezequiel, que foi o texto que nós lemos lá atrás, referência a alguns outros versículos que estão relacionados ao texto. E aqui nós vamos encontrar inclusive outras referências. Então Jeremias 15:16, que nós já lemos. Aqui, uma referência à palavra-chave, que esse ver PC aqui significa, está escrito aqui, talvez vocês não consigam ler, ver PC, ver palavra-chave em Jeremias 23:24. Ela está se referindo a uma palavra-chave aqui, em que o texto está dizendo assim, enche as entranhas. Nós temos aqui um asterisco em que diz assim, enche as entranhas deste rolo que eu te dou. Então, quando você vai no versículo 3, presta atenção agora, tá? Não se perca. Quando você vai no versículo 3, aqui nessa Bíblia de Estudo, ela tem um asterisco ali, em que diz, enche as entranhas. Aí você encontra aqui na referência, a coluna no meio, ao versículo 3 do capítulo 3, algumas correlações bíblicas e o asterisco. O asterisco diz o seguinte, ver a palavra-chave em Jeremias 23:24. Tá? Essa palavra-chave está se referindo ao enche as suas entranhas. Esse texto, no original, no grego, aqui Antigo Testamento hebraico. No hebraico, ela está usando um termo no original que é o mesmo termo utilizado para se encher do Espírito de Deus. Então, Deus está dizendo para que aqui Ezequiel já se encha da palavra dele. Se enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Enche as tuas entranhas deste rolo, desta palavra bíblica, da Bíblia, né? Enche as tuas entranhas deste rolo. Perdão aí que eu estou melhorando aqui o foco. Melhorou um pouquinho. Muito bem. Então, para a gente finalizar aqui essa parte aqui do estudo, você não vai conseguir ler aí provavelmente, mas há uma outra referência aqui. Apocalipse 10:9. Tá? E assim, nós só estamos numa primeira parte desse estudo. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 10:9. Eu quero lembrar que lá quando a gente leu o livro de Jeremias, a referência naquela coluna da correlação bíblica, ela estava aí relacionada também o livro de Apocalipse 10, de versículos 6 em diante. Então, 6 a 10.
Agora vamos lá. Vocês estão comigo ainda? Então acompanha aí. Que são palavras do Senhor Jesus. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos últimos dias, da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Presta atenção agora. E a voz do céu, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto das mãos do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. Olha que interessante, vamos lá, a continuidade aqui. E fui ao anjo, dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizeis outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ora, o texto fala de novo a respeito do gosto de mel na boca, semelhante ao texto de Ezequiel que nós lemos, onde o profeta, ao dizer que comeu o rolo, e sentia o gosto doce de mel. Só que aqui, em Apocalipse, é acrescentado uma nota, algo a mais. E o próprio anjo já dizia: você vai sentir um amargo no estômago. Então você vai comer do livro, do rolo, e ele te fará amargo o teu ventre, o teu estômago, né? Mas na boca você vai sentir um gosto doce. Ora, é um texto com uma linguagem espiritual, é o livro de Apocalipse, é o livro de Revelações. E aí na Bíblia de estudo, você vai encontrar a seguinte explicação. Aqui, como nós estamos vendo, Apocalipse 10, capítulo 10, os versículos referentes, como eu dizia, e aí um comentário bíblico, ok? E o que diz esse comentário bíblico? A mensagem deve interpretar a personalidade de quem a proclama, amargo e doce. A mensagem traz a graça, amor, misericórdia de Deus, mas quando rejeitada, traz o julgamento inevitável. Então é um contraste entre o amargo e o doce, é um contraste entre a palavra sendo aceita e tendo um gosto doce, e a palavra sendo rejeitada e, portanto, tendo um amargo para o estômago. Então, voltando aqui, o que é interessante? Nós fizemos aqui basicamente um estudo em que eu estou, ao mesmo tempo que eu estou afirmando, apresentando a vocês o que poderia ser uma pregação, de como a Bíblia nos ensina que nós devemos literalmente nos alimentar da palavra de Deus. E quando você para pensar na alimentação, você, ou melhor, quando você interpreta a partir de Mateus 4, versículo 4, então nós estamos afirmando: você precisa se alimentar da palavra de Deus. Como é que eu vou respaldar esse raciocínio, essa interpretação de forma bíblica, né? De forma em que isso fique categoricamente respaldado pela Bíblia? Lembrando, a principal regra de interpretação da Bíblia é que ela própria se interpreta. Então, tem que haver uma harmonia, é preciso que a própria Bíblia traga um respaldo para a interpretação que eu tenho. Então, a interpretação que a gente faz é que nós precisamos nos alimentar literalmente, comer a Bíblia, comer da palavra de Deus. E aí nós encontramos textos bíblicos que se referem a isso. Nós encontramos em Jeremias, nós encontramos em Ezequiel e nós encontramos em Apocalipse. E aí nós começamos a encontrar aquilo que nós falamos há pouco, da harmonia da Bíblia. Então, lá em Apocalipse, o último livro a ser escrito, muito tempo depois de Ezequiel, nós encontramos a mesma referência ao sabor de mel, com um detalhe que é o amargo do ventre. Mas lá em Ezequiel, nós também encontramos a referência a que o povo resiste à palavra do profeta. Então aqui é um respaldo a partir das interpretações dos diferentes textos. Para quê? Para que nós venhamos a entender que quando o anjo se refere ao amargo no ventre, ele está se referindo justamente à palavra quando ela vem como uma exortação. E aí você pode fazer, obviamente, a partir do momento que você tem um conhecimento, a leitura bíblica, você começa até mesmo a lembrar outros versículos. Um versículo que diz, por exemplo, que a princípio a palavra que exorta ela é dura, mas que se bem recebida, ela produz algo bom. Então você começa a fazer a relação do amargo e do doce, ainda que inicialmente possa trazer um amargo, porque a correção ela dói, ao mesmo tempo, se bem recebida, ela vai te levar em direção a um consolo, a um crescimento espiritual. Então note que o texto, para além de deixar claro que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, sim, Dani, Ezequiel 2, 8 ao 9 é o texto que antecede ali o capítulo 3, também está falando disso. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. Agora, talvez alguém pense assim: mas aí nada de novo, né? Nenhuma
nenhuma revelação bíblica nisso. É assim que o pastor prega? Ele pega ali os textos, vê os comentários de quem é erudito na palavra e traz? Bom, assim fazem a maior parte dos pastores, dos pregadores, porque a Bíblia se estuda também partindo do próprio conhecimento bíblico de que Deus não faz nada sem revelar os seus profetas. Então, ele já vem falando desde Jesus há mais de 2000 anos, né, cerca de 2020 anos, através de seus profetas, outros homens de Deus eruditos da palavra, daí nós termos palavras, Bíblia com comentários e propriamente até comentários bíblicos. Mas note que isso não te rouba, nem tampouco te impede de dar continuidade à profundidade do que você está estudando. Por que eu digo isso? Eu não vou me ater propriamente àquilo que eu li. Então, enquanto eu pensava, vamos assim, enquanto eu preparava mais propriamente dito o que eu traria para vocês hoje, eu fiz essa busca aqui, relacionei esses versículos e relacionei a importância, dentro do que nós estamos vindo aqui, da importância do estudo da palavra de Deus. Ok, nós partimos então para o estudo usando uma Bíblia de estudo. Numa Bíblia de estudo você já vai trazer comentários, você já vai encontrar comentários, palavras-chave, você vai encontrar correlação bíblica que vai te ajudar absurdamente nesse estudo. Mas note que não para por aí. Por quê? Porque a palavra de Deus ela nos chama também a fazer outras duas coisas, tá? E aí o que eu quero que você tenha bastante em mente? Para além de comer e alimentar-se da palavra, mais do que ler, você precisa estudar, ok? Então, nota que eu agora vou fazer uma correlação, tá? Eu vou pular um dos tópicos aqui que eu tinha anotado para falar do terceiro tópico. Então, primeiro tópico, comer a palavra. Terceiro tópico, meditar. Medita na palavra desta lei de dia e de noite. O livro de Salmos, Salmo 1, versículos 1 ao 3 diz assim, eu vou ler, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas eu quero trazer aqui o foco na parte do versículo que diz, antes tem o prazer na lei do Senhor, ou seja, você tem o prazer em buscar a lei de Deus, em ler a Bíblia, em comer da palavra de Deus. Nem só de pão virá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você vai comer o rolo, você vai comer a Bíblia, você vai comer os textos. E aí a Bíblia nos fala também sobre meditar. Outro versículo que eu me recordo, está no livro de Josué, em que Deus fala que ele seja forte e corajoso, então somente te esforce em fazer cumprir o livro desta lei, não se desviar para a direita ou para a esquerda, e tudo quanto fizeres irá bem, enfim, é o segredo do sucesso. Então medita na palavra de Deus. E aí o que acontece? Eu fiz esse apanhado de versículos, ontem mesmo eu li, e eu fui para outras atividades. Fui preparar uma comida para o Henrico, e assim nós devemos cumprir, eu já vou dizer o que eu fiz, nós devemos cumprir com a questão da meditação. Então, você não precisa ficar parado, fechar teus olhos, e você pode meditar naquilo que você leu a caminho do seu trabalho, fazendo outras atividades. Então, enquanto eu preparava uma comida para o Henrico, eu comecei a meditar. E aí, bem interessante que eu estudava sobre comer a palavra de Deus, e eu estava ali preparando um alimento. Que ele tinha fome, teve fome e me pediu. Enquanto eu preparava o alimento, eu comecei a fazer a meditação no texto que eu havia acabado de ler. E olha que interessante, você começa então a meditar no que vem a ser comer. Então eu como um alimento, e esse alimento, quando eu como, de que maneira nós comemos? Aí você começa a meditar e correlacionar o texto. Basicamente, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua meditação e te trazer revelação, te trazer um entendimento mais profundo da palavra. Porque nota, o texto diz assim, enche o teu ventre. Quando a gente senta para comer, geralmente a gente come até ficar satisfeito. Alguns comem demais, ultrapassam o limite do satisfeito, até ficar cheios. E aí o texto fala, enche as tuas entranhas. Então, no mínimo, nós comemos até ficarmos satisfeitos. E se nós gostamos daquilo que nós estamos comendo, é comum nós nos enchermos, nos empanturrarmos, até não aguentar mais. Não é verdade? E por que a palavra, então, traz justamente essa correlação? E aí você começa a meditar, caramba, o texto está falando de comer até ficar satisfeito, até se encher. E aí você começa, então, a fazer um paralelo com a sua alimentação e a entender que você pode fazer o mesmo na leitura da palavra. Comer até ficar satisfeito, até se sentir satisfeito, até quando é gostoso, você come até se empanturrar, até não aguentar mais. E aí, à medida que você se alimentou, o que começa no processo posterior, né, da alimentação do seu corpo após você ter ingerido, após você ter comido aquele alimento? Começa uma digestão. E aí a digestão, ela ocorre justamente para quê? Para processar o alimento, trazer para o teu corpo
o alimento processado, quebrado em suas unidades, então a proteína vai se transformar em aminoácidos, um carboidrato vai ser quebrado e vai ser absorvido lá para o seu corpo, vai entrar na sua corrente sanguínea, vai ser distribuído em todo o seu corpo, alimentando o seu corpo. E aí você começa a notar um paralelo com o texto, porque quando a palavra diz que, quando o próprio Deus diz que faria forte o profeta, deixaria ele forte, a sua fronte como um diamante, você consegue entender que ao se alimentar da palavra de Deus, ao se encher da palavra de Deus, como Deus diz, comer da palavra de Deus e processar através da meditação, então a digestão semelhante à meditação, você começa então a processar a palavra através de uma digestão, que é exatamente o que está acontecendo aqui enquanto eu falo com você. Eu ali preparando o alimento do Henrico e meditando, eu comecei a meditar nessas coisas. Caramba, semelhantemente à digestão do alimento que nós comemos, a digestão no nosso corpo físico, de maneira semelhante, nós temos que fazer a digestão da palavra que nós comemos através da meditação, estar ruminando, assim, né? Até textos bíblicos trazem essa referência como ruminar, como, para quem não sabe o que é ruminar, a vaca, os bois, eles trazem o alimento de volta para a boca, do estômago para a boca, para continuar ali mastigando. Então você fica propriamente digerindo, meditando naquela palavra para extrair dele revelação, para extrair dele o nutriente necessário para o seu corpo espiritual, para a sua vida espiritual. Não à toa o texto diz ao profeta que ele seria forte. Não à toa o próprio profeta se sente bem e diz para Deus que tem prazer em comer a palavra do Senhor porque ele se sente bem, se sente forte. E aí você começa a entender uma revelação espiritual de que ao comer a palavra de Deus, ao meditar na palavra de Deus, o teu corpo espiritual se faz forte. Então, de forma semelhante, você pode ir para outros paralelos e aí Deus começa a te levar, o Espírito Santo começa a te levar, por exemplo, a textos bíblicos que falam de se exercitar, em que Paulo fala daquele que corre uma corrida, se desvencilhando de tudo, como um atleta, e aí você pode então começar a pensar no que seja o fortalecimento do seu corpo espiritual propriamente dito, e o texto pode ir caminhando para outras revelações e correlações bíblicas e fazendo hiperlinks, e daí você tem uma série de pregações, um texto que vai fluir, enfim. De certa forma, muitas vezes assim o processo criativo que Deus tem comigo para a palavra da pregação. Às vezes ele me traz da forma inversa, ele me traz o assunto e a partir do assunto o Espírito Santo vai me lembrando os versículos, ou muitas vezes partindo do versículo estudado, indo para a correlação bíblica, você vai extraindo revelação e precisa colocar em prática. Agora vem a questão da aplicação. Você observou, interpretou, correlacionou, então você precisa aplicar, você precisa entender do que está sendo dito aqui, que a palavra de Deus ela não é tão somente para ser lida. Ainda que você comece lendo, você precisa se alimentar dela até se encher, meditar nela de tal maneira que seja semelhante a um processo de digestão em que você extraia todo o nutriente possível e necessário para o seu corpo espiritual e coloque em prática aquilo que você está extraindo por revelação do Espírito Santo através do estudo que você fez da palavra de Deus. Então nota que a leitura bíblica ela é um primeiro passo na vida do cristão, ela é o leite, ela é aquele primeiro alimento mais leve que o cristão ele se alimenta no início da sua caminhada. Muitas vezes alguns até nem sequer vão buscar o leite, ainda estão recebendo a mamadeira, ainda estão recebendo o mingau, mas à medida que a criança ela vai crescendo, ela própria vai à geladeira, ela própria já começa a buscar o iogurte dela, ela própria já você começa a fazer paralelos. Por exemplo, para quem tem filho, como nós temos o Henrico, em que mais novo ele dependia de nós para tomar um copo de leite, um iogurte. Hoje ele vai na geladeira e pega quando ele quer o iogurte. Hoje ele pode servir do leite, tomar algum alimento sólido, ele também vai lá e pega. Ele ainda, até alguma coisa, ele já, sob a supervisão nossa, ele já vai ali no fogão, a gente já incentiva ele a estar no fogão, mas como ontem que eu fiz uma tapioca para ele, já precisou que eu trouxesse. Então é quando você chega na igreja e como cristão algum alimento sólido te é trazido pela pregação, porque a fé vem pela pregação, a pregação pelo ouvir da palavra, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. Então é uma das formas de você se alimentar. Ok, você sentou no restaurante e o alimento é trazido para você, a picanha, ali todo um banquete, vários pastores, e nos dias de hoje você tem várias lives e você pode se alimentar de várias fontes, de diferentes tipos de chamado, pastores com chamado de mestre, pastores com chamado de evangelista, pastores com chamado apostólico, como o nosso apóstolo Rina, pastores com chamado profético, como o profeta Kevin e outros, né? Então, note que você tem esse recurso a ser alimentado dessa forma, mas a palavra de Deus deixa claro que a gente deve também se alimentar. Então eu te convido
a mergulhar, como aqueles cães que nós vimos ali naquela apresentação, em busca da palavra de Deus, para devorar ela, para comer ela, para se encher dela. E não só, depois de ler, fazer apontamentos, eu, enquanto meditava, fiz várias viagens que eu não estou trazendo aqui, porque senão se estenderia, se tornaria literalmente mais uma hora aqui de pregação, mas Deus foi me trazendo, o Espírito Santo foi me trazendo várias revelações, correlações da alimentação com esse texto que nós lemos, com esses versículos que nós lemos. Então você precisa realmente se alimentar da palavra de Deus, estudá-la e meditar nela de tal maneira que você consiga extrair o máximo dela, né? Uma dica aí para quem de repente já está ligado que esse é um processo de construção de um esboço de pregação, uma dica que muitas vezes é difícil, porque nota que o texto ele vai fazendo esses hiperlinks e aquilo vai se correlacionando ao assunto que você propriamente está estudando e Deus está te revelando, mas uma das coisas que já se ligou aqui, são um processo de construção de esboços de pregação, até da própria pregação, é você ir anotando algumas coisas que ficarão para uma outra pregação, né? Então, por exemplo, você ficar forte para o dia da tentação, quando vier a tentação você está fortalecido na palavra, e aí você já caminhar para um outro assunto que é o da tentação, você já deixa para uma outra, né, pregação, ou para um... Bom, no teu estudo você fica livre, você pode ali colocar, estou dando aqui fazendo aqui um hiperlink, um toque, para quando você, por exemplo, está preparando uma pregação. Então você procura se ater ali àquele assunto, ainda que muitas vezes é pertinente, totalmente, até necessário para o entendimento daquilo tudo que está sendo revelado por Deus, você trazer outros aspectos também. Para terminar, eu quero falar também de uma outra situação, além do comer a palavra e meditar, tá? É que nós precisamos também memorizar a palavra de Deus. Eu não separei todos os textos bíblicos e versículos que poderia citar aqui com relação, por exemplo, à meditação. Li um e citei outros, mas também poderia trazer vários versículos bíblicos que trazem o respaldo para a questão da memorização, tá? De memória, eu posso te dizer que tem um em que Deus diz que escreverá as suas palavras, nas tábuas de carne dos nossos corações. Olha, o salmista também, Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a Bíblia, ela vai trazer uma série de exemplos, através de versículos, que nos revelam a palavra escrita nas tábuas de carne dos nossos corações. E a palavra decorar, ela vem da raiz decore, que significa decoração. Então, outra coisa muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como cristãos, como nós vimos no início, né? Deus deseja que nós deixemos de ser meninos e nos tornemos adultos. É justamente decorar a palavra de Deus, decore, né? Decoração. Então, eu gosto de entender algo semelhante à memorização, mas diferente da memorização propriamente dita, como a gente geralmente traz associada à palavra decorar, nós entendemos ela escrita literalmente no coração, mas de tal maneira que a boca fala do que o coração está cheio. Tá? Um outro versículo. Então, à medida que você tem a palavra de Deus escrita no teu coração, a tua boca vai falar da palavra de Deus, porque o teu coração vai estar cheio da palavra de Deus. Decorado, decoração. Então é quando você está no evangelismo, todos nós somos chamados a evangelizar, evangelize no seu trabalho, evangelize na sua escola, evangelize. Hoje me ligaram para oferecer cartão, e enquanto eu conversava, eu convidei a operadora de telemarketing para ir à igreja. Evangelize todo o tempo. Muitas vezes você necessitará o quê? De uma palavra de apoio, de uma palavra de consolo, de uma palavra de incentivo. E como é que você vai fazer? Se na hora você não tiver com a sua Bíblia na mão, ainda que hoje em dia todo mundo tem partindo ali do celular, mas fica muito mais natural se ela estiver decorada, fica muito mais prático se ela estiver no teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. À medida que você encher o teu coração da palavra de Deus, e como é que você vai encher? Decorando, lendo repetidamente a palavra de Deus até que ela fique gravada nas tábuas de carne do teu coração, mas também meditando, digerindo, interpretando, buscando, por intermédio do Espírito Santo, a revelação, decorando ela, inclusive, com os aspectos da revelação em seu coração. E aí você, então, começa a entender o aspecto do crescimento espiritual e aplicar de forma prática na sua vida esse crescimento espiritual semelhante a uma criança. Lembrando lá no início, nós começamos falando da criança que toma leitinho e começa a se alimentar de alimento sólido. Depois nós partimos para um estudo de textos bíblicos que falam
literalmente de comer a palavra de Deus, partindo das palavras de Jesus em Mateus 4:4, indo para Jeremias 15:16, caminhando para Ezequiel capítulo 3, 2 e 3, e terminando, poderíamos dar continuidade com outros textos, mas terminando em Apocalipse 10, ali propriamente versículos 9, 10 mais especificamente. Então note que ao fazer um estudo, nós usamos aqui versículos que falam justamente de se alimentar da palavra de Deus, meditando, semelhante ao processo de digestão, extraindo o alimento espiritual necessário. Falamos da meditação como algo necessário para extrair o máximo de conteúdo da palavra de Deus. Você não simplesmente lê e vai embora. Você lê, de preferência você aprofunda essa leitura, de preferência não, obrigatoriamente se você quiser crescer. Você aprofunda essa leitura por intermédio do estudo, correlacionando a outros versículos, buscando respaldo para a sua interpretação, meditando, que é o processo em que muitas vezes virá a revelação de Deus a respeito de grandiosas coisas que os textos trazem e que passariam desapercebidas através de uma leitura rápida, e aí você começa então também a decorar, a trazer gravada nas tábuas de carne do seu coração. E o que isso vai te trazer como os próprios textos que nós lemos, eles demonstram? Um crescimento espiritual, um fortalecimento espiritual. Então você não só deixa de ser menino, como você cresce. Mas você não só cresce, como você fica forte, capaz de enfrentar toda e qualquer resistência, porque Deus é contigo, porque Deus se agrada daqueles que se achegam a Ele. Achegai-vos a mim, eu me achegarei à voz do Senhor. E é assim que eu te convido, dentro dessa série de ministrações aqui a respeito de nos aprofundarmos no ensino da palavra de Deus como um discipulado, como algo a termos como em grande estima no nosso discipulado cristão. Eu te convido a continuar então aí os teus estudos. Se você ainda não tem, adquira uma Bíblia de estudo, vai ser de grande valia. Se não tem, continue aí acompanhando esses estudos, mas faça por onde ter uma Bíblia de estudo. Eu dei aqui uma ocasião, acho que foi na primeira transmissão, o recurso do BibleHub.com, eu acho que é .com, que é uma página que traz ali vários comentários bíblicos, palavras-chave, correlações bíblicas, dicionário hebraico, grego. Então, assim, não tem desculpa. Você tem todo o recurso à sua disposição, você só não cresce se não quiser. Então, fica aí essa dica. Eu espero que você tome isso como uma palavra vinda do Senhor para a sua vida, como uma palavra rema, e que você coloque em prática, se aprofundando cada vez mais no estudo, na meditação, na memorização, ou decore, guardando as palavras de Deus no seu coração, para que a sua boca fale dela, se encha dela, de tal maneira que a sua boca venha falar dela o tempo inteiro. E assim você cresça espiritualmente, porque você não vai entrar no céu carregado no colo, ou você não quer entrar no céu carregado no colo. Você quer entrar no céu e receber o teu galardão, e para isso você vai precisar pagar o teu preço, fazer por onde. Eu já disse antes, repito aqui, se o meu filho sentiu fome ontem, ele teve que comer. Não adiantava eu comer a tapioca e dizer, filho, eu comi aqui por você, sinta-se alimentado. Não adianta, de maneira semelhante, no mundo espiritual, você esperar que o teu pastor, que o teu líder, que o teu diácono, que o teu presbítero, enfim, seja quem for que cuide da sua vida, se alimente por você. Ele pode te trazer um último recado para deixar aqui bem enfatizado. Cuide para não se alimentar só em restaurante. Você precisa muito preparar o seu próprio alimento, se alimentar dele, até se empanturrar, digerir ele através da meditação. Estou falando da palavra de Deus. Não fique só recebendo de quem senta, como quem senta no restaurante para receber um alimento preparado, porque você vai perder a alegria de grandes revelações, de uma intimidade com Deus que só está disponível para aqueles que o buscam dessa forma. E não que Deus faça acepção de pessoas, mas há de convir que Deus deixou claro: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então que você possa buscá-lo de todo o seu coração também através das Escrituras. Semana que vem a gente vai falar, provavelmente, de Deus. Aspectos do caráter de Deus, características do caráter de Deus, algo importantíssimo, porque Deus nos chama para um relacionamento e nós nos relacionamos melhor sempre que nós conhecemos aquele com quem nós estamos nos relacionando. E como é que nós podemos conhecer aquele com quem nós estamos nos relacionando, sendo ele Deus? Como é que nós podemos conhecer Deus melhor? Através das suas Escrituras. Então nós vamos trazer aqui algum estudo e meditação com respeito ao caráter e características daquele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama em todo tempo, ele nos ama e continuará amando. Céus e terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. Antes que você escolhesse ele, antes que você dissesse, eu te amo Jesus, eu te amo Senhor, eu te amo Espírito Santo, ele te amou primeiro. Ele te escolheu. Portanto, se relacione com ele, se interesse em conhecê-lo, se aprofunde, se encha da palavra que é ele. Porque quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, ele também está dizendo, eu sou a palavra viva.
Eu sou o verbo vivo. Eu sou o verbo que se fez carne e que habitou no meio de nós, de vós. Ele habitou no meio de nós. E ele disse, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, quando você se alimenta da palavra, do verbo, você está se alimentando de Jesus, o verbo vivo, o pão da vida que desceu do céu. Que ele te alimente profundamente no seu espírito, te dê força, paz, segurança, confiança, fé e todo o fruto do Espírito, todos os gomos do fruto do Espírito Santo na sua vida, para que você passe essa fase com fé e esperança e saia dela ainda mais forte. É o que eu desejo para você, para cada um de vocês, já fazendo disso a minha oração em nome de Jesus, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus em nossas vidas. Seja abençoado, tenha uma noite abençoada na presença de Deus, do Espírito Santo. Amamos vocês. A pastora está cuidando do Henrico enquanto eu transmito aqui, e um forte beijo para todos, dela também, e meu e do Henrico. Amamos cada um de vocês, verdadeiramente. Beijo no coração. Até a próxima.